Olá, bem-vindos ao PS do Inconsciente mais uma vez para me acompanhar num vídeo instrutivo de estudo da nossa série Neurose Eclesiástica, que eu tenho tomado por princípio o livro da Esli Carvalho, Família em Crise, e como eu prometi no vídeo passado, hoje nós faríamos o capítulo de estudo sobre a homossexualidade de filhos nascidos na igreja ou filhos criados na igreja, né? A Esli, sendo uma psicóloga cristã, ela pontua algumas questões a respeito da ausência da igreja na formação ou na informação ou no trabalho, no cuidar para com pessoas que passam por dificuldades e problemas, cuja doutrina, inclusive, relata a respeito dessas questões como pecado, como símbolo de afastamento da pessoa da justiça de Deus. E acontece então que com a dificuldade de deixar os seus hábitos, os seus interesses, essas pessoas acabam se afastando da igreja e logo se afastam sim de Deus, né? Quando nós sabemos que se a igreja pudesse buscar treinamento nos seus líderes para que tivessem maior conhecimento da área da psicologia e entendesse principalmente o desenvolvimento psicossexual, poderia saber como, inclusive, atender, aconselhar e funcionar como uma comunidade terapêutica, né, curadora. Mas, infelizmente, duas questões surgem, né, que a família cristã não tem problemas. A família cristã, ela anda nos caminhos de Deus, então ela não tem problema, né? Se acontecer alguma coisa, é porque essa família está fora da vontade de Deus, está dando a abertura para o diabo, né? Ou essa família, ela tem pecado, né? E a verdade é que sabendo desta resposta, sabendo dessa doutrina prioritária, muito mais do que o cuidar das ovelhas, as pessoas acabam buscando os consultórios de psicanálise, né, de psicologia, para que elas possam tratar a sua alma, para que elas possam resolver-se consigo mesmas, né? Porque o risco de procurar a igreja, procurar um líder da igreja para abrir-se, né, pedir conselho, pedir ajuda, é um risco que, na melhor das hipóteses, não seriam compreendidas e, na pior das hipóteses, seriam expulsas, como muitas igrejas habituam, né, fazer. Quando a pessoa está em desespero, perdida nos seus pensamentos, nas suas escolhas, a igreja acaba ajudando a empurrar essa pessoa para fora da igreja e para os portões do mundo, da sociedade, né? E por isso nós intitulamos a série como Neurose Eclesiástica, porque dentro da igreja somos sujeitos, tanto quanto aos que estão fora da igreja, né, a passarem por problemas, seja o divórcio, seja adultério, seja a homossexualidade, seja drogas, enfim, todos estamos sujeitos, né? Por que existe essa sujeição? O que é que acontece? Afinal de contas, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador é pregado nas igrejas, que é o que traz vida em abundância, é o que traz o livramento do pecado, é o que distancia o homem da velha carne, do velho homem. E não é bem assim. Quando nós aceitamos a Cristo na nossa vida, nós reconhecemos o poder salvífico dele, que nenhum de nós temos esse poder, né, para nos reconciliarmos com Deus. Porém, a nossa alma, que faz parte da nossa estrutura, né, esse tripé que nós somos, corpo, alma e espírito, ele vem carregado dos problemas vivenciados desde a infância, do peso do relacionamento social e, enfim, tantas coisas que, na verdade, acabam sendo os causadores, né, de muitas destas problemáticas. E não cuidando da alma, a igreja acaba se ausentando dessa
grande possibilidade, né, de abraçar através do meio terapêutico, tornar-se uma comunidade terapêutica, as pessoas que mais precisam de Cristo, né, que são aqueles que estão cansados e sobrecarregados, aqueles que estão distantes, né, aqueles que estão carregando no ombro um peso muito grande. E então os consultórios acabam sendo um direcionamento, um auxílio, um apoio, né, que as pessoas acabam procurando, deixando realmente a igreja por não ter essa capacidade. Primeiro, quando eu digo a respeito da igreja, eu não estou citando igreja X nem Y, eu estou falando igreja cristã, porque cada uma tem uma característica, cada uma tem uma doutrina, e não são todas, né, que no fim das contas não dão suporte às necessidades da alma do ser humano, né? Então, para generalizar, eu acho que é mais ético, né? A igreja cristã tem estado doente, porque nós que somos igreja, nós é quem somos o templo do Espírito Santo, temos vindo com a nossa alma cheia de problemas, do antes de Cristo, né? Do antes de aceitar a Cristo. Então tudo aquilo está reverberando, né? Até o momento atual. Toda a dor, né? Ocorrida na fase da infância, na fase dos 3 anos, toda a fixação no complexo de Édipo que não foi bem resolvido, todo o abuso que foi pauta dessa história, dessa vida, né? Enfim, em alguma idade, em alguma fase da vida, por algum problema, né? Pessoas antes de Cristo trazem em si, na sua própria alma, estas doenças emocionais, né? E nós falamos de alma enquanto a sede das nossas emoções, enquanto a nossa psique, né? Portanto, aceitar a Cristo significa que nós estamos nos entregando ao poder que só Ele tem de trazer socorro, né? De trazer salvação. E tudo que estava na alma, tudo que estava na psique, ela continua gravada na memória, ela continua existindo, né? E às vezes de forma inconsciente, não totalmente caracterizada, ela se apresenta volta e meia. Mas como nós estamos falando de homossexualidade, ela não é uma questão inconsciente, ela é uma questão que teve consequências vindas lá da infância e que se manifestam e não são do inconsciente, né? Mesmo essa pessoa tendo conhecido a Cristo, frequentado a igreja, estando dentro da igreja, e ainda mais ainda as neuroses acontecem com essa pessoa porque ela sente o peso do pecado, o peso do afastamento de Deus, né? O peso de poder ser levado ao inferno, né? Não poder estar na presença de Deus, fazer parte do reino de Deus por conta da doutrina, do que se diz, do que a Bíblia diz e que cada um interpreta de uma forma a respeito da homossexualidade. Enquanto isso, filhos nascidos na igreja vivem um dilema terrível, né? Têm uma mente doente pelo peso destas questões das quais faz parte a homossexualidade, né? Então hoje eu gostaria de trazer algumas causas da homossexualidade para que haja conhecimento, né? E não haja julgamento, haja, na verdade, até uma proposta de projeto para acolher, para trabalhar, né? O espírito, ele só tem liberdade de se manifestar na vida de uma pessoa através dessa decisão de ter a sua vida governada por Cristo, a partir do momento em que a sede das emoções e que interfere na nossa vida o tempo todo estiver curada. Então, os ministérios de cura interior, de libertação, são imprescindíveis, né? Porque é uma forma de acolher essas pessoas, de cuidar dessas necessidades, né? Então, o conhecimento a respeito dessas dificuldades é imprescindível para que não haja, como eu disse, julgamento. Então, eu gostaria aqui de trazer hoje, nesse vídeo, todas as causas, né?
pontualmente 4 principais. E eu vou tentar discutir um pouquinho de cada uma delas, né? Então, a primeira delas seriam as dificuldades na relação pai e filho ou mãe e filha. Eu vou falar todas as causas e depois entro então na explicação. A segunda causa é por abuso sexual, né? Pela criança que foi abusada sexualmente. O terceiro, por estereótipo, né? As características, né? Os trejeitos, o jeito masculinizado ou o jeito efeminado, né? E que surge logo cedo.